Versículo 35, Atos capítulo 8, a partir do verso de número 35, vai dizer o seguinte: Atos capítulo 8, a partir do verso 35, diz assim: Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram no lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é nisto, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguiu o seu caminho. Entre tantos textos que temos na palavra de Deus, este é um deles que fala sobre o batismo. Nós temos um texto lá que fala sobre o batismo de Jesus, que afirma e mostra Jesus sendo batizado em água. Nós temos aqui este texto que dá esta margem, esta bagagem também. Temos outros, como por exemplo o texto de Romanos capítulo 6, que fala do batismo como símbolo do sepultamento para a vida velha, e a ressurreição para uma nova vida através de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui neste texto nós temos rapidamente, só para poder citar, alguns requisitos, entre tantos outros, requisitos para que a pessoa possa ser batizada. Requisitos para ser batizados. Entre tantos outros, nós temos aqui um primeiro requisito: é conhecer e crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Conhecer e crer na pessoa de Jesus como único e suficiente Salvador é um requisito indispensável para que a pessoa possa ser batizada. Aqui neste texto nós vemos o Filipe, o evangelista Filipe, e diácono também, anunciando a palavra de Deus, anunciando o evangelho do Senhor a um homem chamado eunuco. E quando aquele homem disse, naturalmente nesse anunciar, deve ter anunciado muitas coisas e falado com ele acerca de batismo também, acerca do batismo mediante a fé na pessoa de Jesus como Salvador. Depois desse acontecimento, aquele homem que estava sendo evangelizado disse: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe diz: é nisto, se crês de todo o teu coração. Portanto, o batismo, ele vem depois de a pessoa crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Portanto, o batismo não salva, mas é para os salvos, é para aquele que já creu no Senhor Jesus, já obedeceu na beleza da sua santidade, procura fazer a sua vontade, e então aí este se torna apto para ser batizado. Por isso que nós, os batistas especialmente, não batizamos crianças, que a criança não tem ainda a idade da razão, não tem o discernimento para poder crer, para poder entender, para poder de fato escolher e decidir por si próprio, resolver por si próprio o que é o batismo. Então o primeiro requisito para que a pessoa seja batizada é conhecer e crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, pela escritura de Isaías, que eu nunca estava indagando a ele, anunciou-lhe a Jesus, anunciou-lhe a pessoa do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação através de Jesus Cristo e somente através de Jesus Cristo. Um outro requisito que encontramos no texto aqui é decidir-se voluntariamente pelo batismo. É o que ele disse. Diz o verso 36, indo eles caminhando, chegaram no lugar onde havia água. Então o eunuco perguntou ele: de água, quem impede que eu seja batizado? O eunuco decidiu voluntariamente. Então a pessoa tem que decidir voluntariamente. Não é pressionado por ninguém, não é levado pelo pai, não é levado pela mãe, não é levado pelo padrinho, não é levado pela madrinha, não é levado por ninguém, mas é uma decisão única e exclusiva da pessoa. Então a pessoa tem que decidir-se voluntariamente por ser batizado. Aqueles que serão imersos aqui hoje não estão sendo batizados porque foram coagidos por ninguém, mas porque sentiram no seu coração e demonstraram isso hoje pela manhã, na sua pública profissão de fé,
sentiram o dever de serem batizados mediante o fato de terem crido na pessoa de Jesus como o único e suficiente Salvador. Portanto, este é um outro requisito indispensável para que a pessoa seja batizada. É a pessoa decidir-se voluntariamente, ela querer, de fato, por si próprio, porque o homem tem liberdade de escolha. Então a pessoa escolhe servir a Jesus e depois escolhe obedecer a Jesus e assim obedece também cumprindo a sua ordenança, que é o batismo. Entre tantas outras, também um requisito para ser batizado é declarar publicamente fé em Cristo como Salvador. Então aquele eunuco, segundo o pedido de Filipe, ele declarou publicamente a sua fé, declarou a fé em Jesus. Ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi a menor profissão de fé que nós ouvimos, até que está na Bíblia, mas foi uma convicção tão grande que Filipe entendeu que de fato aquele homem estava sabendo o que queria, sabia de fato o que queria para a sua vida. Então ele o batizou. E finalmente é preciso que haja abundância de água. Diz ali o texto: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Eis aqui água. Disse Filipe: aqui há a provisão, a abundância de água, para que possa a pessoa ser imersa. Quando mencionei no início desta reflexão, eu disse que o texto de Romanos capítulo 6 fala sobre o batismo como símbolo do sepultamento para a vida velha e da ressurreição para a vida nova. E não se pode sepultar alguém apenas com um pouquinho de água na cabeça. Então, na verdade, acontece que a pessoa tem que ser toda imersa. Então, a pessoa imersa nas águas batismais simboliza o seu sepultamento completo para a vida velha. E a hora que ele se emerge, levanta-se, está ressuscitando para uma vida nova. Aqueles que serão batizados aqui já experimentaram essa nova vida na pessoa de Jesus e só estão aqui nesta noite demonstrando publicamente, através do símbolo do batismo, o que já aconteceu com eles. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos batizandos, fazendo-os crescer a cada dia na graça do Senhor Jesus. Abençoe a sua vida, abençoe a vida de cada um de nós e ajude-nos a celebrar sempre esta festa de ordem espiritual ordenada por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos nesse momento cantar 145 do nosso cantor cristão, a primeira estrofe, intercalando assim. Confirma da sua fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da sua fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marco Túlio, confirma da sua fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confirma a sua pública profissão de fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Fiquemos em pé nesse momento e vamos orar ao nosso Deus, louvando e agradecendo por mais esses 4 irmãos que são recebidos na igreja nesta noite através do batismo. Pela graça de Deus, nestes primeiros 10 meses que estamos à frente da igreja, tivemos a graça e a felicidade de completar hoje 17 batismos e louvamos a Deus por isso. Vamos orar nesse momento. Querido e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade por esta festa espiritual que tem acontecido aqui nesta noite, meu Pai. Louvado seja o teu nome pela vida destes teus servos que, mediante pública profissão de fé, declararam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E agora, Pai, nós rogamos que o Senhor nos esteja abençoando, nos esteja fortalecendo, nos esteja guiando, a fim de que todos possam ser bênçãos na vida da tua igreja, possam, Deus bendito, cooperar para o crescimento do Evangelho do Senhor, aonde eles estiverem inseridos, nos seus trabalhos, na sua família, na sua vizinhança, onde quer que seja, que possam trabalhar para o engrandecimento do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Cantemos nesse momento o hino 274 do nosso cantor. Eu gostaria que todos acompanhassem solenemente o Pacto das Igrejas Batistas, especialmente os candidatos vão ler em casa. Preste atenção, de fato, neste pacto. Tendo sido levados pelo Espírito de Deus a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos, unânimes como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemos-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças, sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio aos pobres, para a propagação do Evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar de nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo, visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar-nos mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando quanto possível a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemos-nos a, quando sairmos dessa localidade para outra, unir-nos a outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Que todos digam amém. Quero entregar nesse momento aqui o certificado de batismo, e eu vou convidar algumas pessoas para estar entregando aos nossos novos irmãos, membros de nossa igreja. A partir de hoje, eu convido a irmã Corita para fazer a entrega do certificado de batismo à irmã Lisamone. Lisamone, sua filha, ela vai neste momento fazer a entrega do certificado de batismo e dar-lhe um abraço, cumprimentando-a por este momento tão significativo na sua vida.
Nós vamos também entregar neste momento o certificado de batismo de Marco Túlio, e eu convido nesta hora